Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse canal, A Voz do Reino Angola, isso é o YouTube e o Facebook Daniel Caiondo. Bem, nós hoje vamos falar de um tema bastante interessante, nós hoje vamos falar um pouco sobre a origem, impacto e legado de um dos grandes reformadores que a história do cristianismo teve, refiro-me de Martinho Lutero. Bem, nós sabemos muito bem que quando a verdade foi vendida, Deus levantou um homem. Quando a graça foi negociada, Deus levantou um monge. Quando a igreja se afastou das escrituras sagradas, Deus levantou Martinho Lutero. Bem, praticamente no século XVI, a Europa vivia um tempo de profunda escuridão espiritual. A salvação estava sendo comercializada através das indulgências. O medo do inferno era explorado. A Bíblia estava distante do povo, mas Deus levanta homem na hora certa para trazer de volta a Sagrada Escritura. Então, praticamente, Deus teve que levantar este grande homem de Deus, Martinho Lutero, para que trouxesse de volta a Bíblia Sagrada. Bem, vamos ver a origem deste grande homem. Bem, Martinho Lutero nasce em 1483, na Alemanha. Filho de uma família simples, estudou direito por iniciativa dos seus pais. Após quase morrer numa tempestade, fez voto de tornar-se monge. Tornou-se professor de teologia, lutava interiormente com a culpa e a ideia de um Deus justo que pune o pecador. O ponto de virada veio a estudar as Sagradas Escrituras através do livro de Romanos. Bem, o justo viverá pela fé. Ele entendeu que a justiça de Deus não é apenas punição, mas a justiça concedida pela fé. Agora vamos ver o impacto que este homem trouxe neste mundo. Em 1517, ele afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, denunciando a venda de indulgência. Isso abalou toda a Europa. E ele declarou: a salvação é pela graça. A fé é o único meio. As Escrituras, autoridade suprema. Foi chamada a dieta de Wurley para se retratar. Sabe qual foi a sua resposta? Deu uma resposta histórica. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Foi excomungado, perseguido, mas não voltou atrás. Ele traduziu a Bíblia por alemão, colocando a palavra nas mãos do povo. Veja o impacto que esse homem trouxe, colocando a palavra de Deus na mão do povo. Por quê? Por que ele teve que colocar a palavra de Deus na mão do povo? Porque noutrora, o povo, a Bíblia Sagrada era simplesmente para o clero, era simplesmente para os sacerdotes, bispo, padre. O povo não teve acesso de estudar a Bíblia. O povo não teve acesso de examinar as Sagradas Escrituras. Mas quando Deus levanta este homem, Martinho Lutero teve que trazer de volta as Sagradas Escrituras, colocando na mão do povo. Vamos ver o legado deste grande homem. O legado de Martinho Lutero começa com o início da Reforma Protestante. A redescoberta da justificação pela fé. A valorização da Bíblia. O surgimento das igrejas luteranas. A influência sobre o Calvino, Zwingli e toda a teologia reformada de 1517 em diante. Hoje, milhões ainda são impactados por aquele simples de 1517. Para finalizar, Martinho Lutero foi um dos grandes homens que revolucionou o cristianismo. Por isso que devemos respeitar, devemos sempre voltar às Sagradas Escrituras. Nós hoje estamos a viver um período de escassez da palavra de Deus. Muitas pessoas que eram grandes reformadores, aqueles que noutrora respeitavam a palavra de Deus, hoje estão se voltando nas fábulas, hoje estão se voltando às coisas negativas. Então, acima de tudo, precisamos dizer a um homem de Deus, uma igreja reformada, sempre reformada. Precisamos sempre reformar a igreja todos os santos dias, não permitindo com que o inimigo entre, não permitindo com que o pecado comece a estragar a igreja de Cristo. Então, acima de tudo, busquemos sempre a Deus
em verdade e espírito. Que Deus abençoe grande e fortemente. Até o próximo episódio. Se inscreva nesse canal e ative as notificações.